Meu colega de trabalho dirigia um Honda 2003 todo detonado. Morava num apartamento minúsculo. Almoçava macarrão instantâneo todos os dias. Eu sentia pena dele. Até que, por acaso, vi o extrato bancário dele. Isso aconteceu há uns 2 anos, quando eu trabalhava em uma empresa de tecnologia de médio porte em São Paulo. O nome do cara era Ricardo. Um cara legal, quieto. Nunca falava muito sobre a vida pessoal. Ele trabalhava lá há uns 5 anos quando eu entrei. E desde o primeiro dia, todo mundo no escritório tinha a mesma impressão do Ricardo. Ele era um banana. Tipo, muito banana mesmo. Daquele jeito que você começa a se perguntar se o cara está bem. Mas a verdade é que estávamos todos completamente enganados. E quando eu descobri a verdade, minha visão sobre o dinheiro mudou para sempre. Deixa eu te contar como era o Ricardo. Todas as manhãs, ele aparecia no escritório com a mesma combinação de umas 4 camisas. Nada de especial, só camisas de botão simples, daquelas lojinhas baratas do shopping. As calças estavam visivelmente gastas, os sapatos surrados e velhos. E o carro dele? Nossa, o carro dele era outra história. Era um Honda Civic vermelho desbotado de 2003. A pintura estava descascando. Um dos retrovisores laterais estava preso com fita adesiva. Não estou brincando, fita adesiva. O motor fazia um barulho estranho de chocalho toda vez que ele entrava no estacionamento. Dava para ouvi-lo chegando a um quarteirão de distância. Enquanto isso, a maioria de nós no escritório dirigia carros mais novos. Alguns financiavam, outros alugavam, mas todos nós parecíamos mais arrumados que o Ricardo, pelo menos na aparência. E não era só o cara trazia o mesmo almoço todos os dias, macarrão instantâneo, o mais barato, 50 centavos o pacote. Ele preparava no micro-ondas da copa e comia na mesa enquanto navegava em sites aleatórios. Às vezes, acrescentava um ovo, se estivesse se sentindo chique. Era só isso. Esse era o almoço dele. Todos os dias. As pessoas comentavam, não de uma forma maldosa, mas você sabe como são os escritórios. Alguém via o Ricardo comendo macarrão de novo e cochichava com um colega da mesa ao lado. Coitado, deve estar passando por alguma coisa. Outros presumiam que ele estivesse mandando dinheiro para a família em outro estado. Alguns achavam que talvez ele tivesse dívidas, cartões de crédito, contas médicas, quem sabe. Havia todas essas teorias, mas ninguém realmente perguntava a ele. Porque isso seria grosseiro, né? Você não chega para alguém assim e diz, «Ei, por que você parece tão quebrado?» Então, todos nós apenas presumíamos e nos sentíamos mal por ele. Lembro-me de uma vez. Era aniversário de alguém no escritório. Todos nós contribuímos com R$ 20 para um bolo e decorações. Quando passaram um envelope para o Ricardo contribuir, ele hesitou. Dava para ver no rosto dele. Ele pegou a carteira, tirou uma nota de R$ 20, olhou para ela por um segundo e aguardou. Mas a hesitação estava lá. Aquele momento confirmou o que todos pensavam. O cara estava em dúvida. Estava contando cada real. R$ 20 para um bolo de aniversário? Era uma decisão que ele precisava pensar bem. Em outra ocasião, a empresa organizou um happy hour num bar ali perto. Nada de luxo, só bebidas e aperitivos depois do trabalho, numa sexta-feira. A maioria foi. Foi um bom momento. Mas e o Ricardo? Ele apareceu por exatamente 15 minutos. Tomou uma cerveja, disse que precisava ir embora e foi embora. As pessoas cochicharam sobre isso também. Não tem dinheiro para ficar. Provavelmente tem um segundo emprego. Talvez ele só seja antissocial. As teorias iam se acumulando. E a cada novo dado, a história que tínhamos em mente se consolidava. Ricardo estava sem dinheiro. Essa era a realidade. Mas aí havia o trabalho dele, e é aí que as coisas ficavam interessantes. Porque apesar de parecer que ele estava a um passo da ruína financeira, Ricardo era realmente muito bom no que fazia. Ele era um desenvolvedor sênior. Escrevia código limpo, nunca perdia um prazo, resolvia problemas que deixavam o resto de nós perplexos. Ele estava na empresa há mais tempo do que quase qualquer outra pessoa do nosso departamento. 5 anos é muito tempo na área de tecnologia. As pessoas geralmente abandonam o barco depois de 2 ou 3 anos para conseguir um aumento salarial em outro lugar. Mas Ricardo ficou. E isso fez as pessoas pensarem que talvez ele não conseguisse encontrar nada melhor, talvez suas habilidades estivessem desatualizadas, talvez ele estivesse apenas confortável e com medo de fazer entrevistas em outros lugares. Eu era relativamente novo na empresa.
Uns 6 meses. No emprego. Ainda me adaptando. Ainda cometendo erros de iniciante que o Ricardo corrigia discretamente, sem me fazer sentir burro. Ele era um cara legal, paciente, ajudava, nunca condescendente. Então eu gostava dele, mas também sentia pena. Esse cara que me ajudava quase todo dia comia miojo e dirigia um carro que parecia que ia explodir. Parecia injusto. Ele merecia coisa melhor, ou pelo menos era o que eu pensava. Então, um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma tarde de terça-feira, um dia normal. Eu estava na minha mesa trabalhando em um bug que estava me enlouquecendo havia horas. Ricardo já tinha me ajudado antes, mas eu ainda estava travado. Decidi ir até a mesa dele e pedir ajuda novamente. A mesa dele ficava no canto, meio isolado. Ele gostava assim, menos barulho, mais concentração. Quando me aproximei, percebi que ele não estava lá. Provavelmente tinha ido ao banheiro ou pegado um café. O computador dele estava ligado, tela deslocada, e bem ali no meio da tela estava o aplicativo do banco. Agora, preciso deixar algo muito claro. Eu não estava bisbilhotando, não estava tentando invadir a privacidade dele. Mas quando você se aproxima da mesa de alguém e vê um número enorme na tela, seus olhos simplesmente vão para lá automaticamente. É da natureza humana. E o número que eu vi me fez congelar. Eu parei de andar. Fiquei lá imóvel, olhando fixamente, porque não fazia sentido. O saldo da conta era de mais de R$ 400 mil. 400 mil! Pisquei, li de novo, o mesmo número. Esse cara aqui comia macarrão instantâneo de 50 centavos e dirigia um carro remendado com fita adesiva, tinha quase R$ 500 mil na conta corrente. Simplesmente lá, parado, sem investir, sem estar em algum fundo de aposentadoria. Simplesmente lá, na conta corrente dele. Senti meu cérebro dar um curto-circuito. Como? Por quê? O quê? Voltei rapidamente para minha mesa antes que ele retornasse. Eu não queria que ele soubesse que eu tinha visto, mas eu não conseguia mais me concentrar no trabalho. Aquele número estava gravado na minha mente. R$ 400 mil. Para contextualizar, nossos salários eram decentes. Eu ganhava cerca de R$ 6 mil por mês como desenvolvedor júnior. Presumi que Ricardo, por ser sênior, provavelmente ganhava entre 10 e 12 mil reais. Um bom salário, mas não era dinheiro para economizar R$ 500 mil vivendo como se estivesse na miséria. Mesmo que ele tivesse economizado cada centavo por 5 anos, o que ninguém faz, a conta não fechava. A menos que o salário dele fosse muito maior do que eu pensava. Ou que ele tivesse dinheiro da família. Ou que tivesse ganhado na loteria. Algo não estava certo. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Não de uma forma assustadora, mas japissamente. E comecei a notar coisas que não se encaixavam na narrativa do Ricardo falido. Como o fato de ele nunca parecer estressado com dinheiro. Quando surgiam despesas inesperadas no trabalho, como juntar dinheiro para presentes ou campanhas de caridade, ele contribuía sem hesitar, apesar daquela vez com um bom de aniversário. Ele simplesmente não fazia disso um grande problema. Ele também nunca reclamava de dinheiro. Nunca. A maioria das pessoas no escritório reclamava das contas. Aumentos de aluguel, prestações do carro, empréstimos estudantis, coisas normais. Ricardo, nunca. Nem uma vez. Ele já apenas ouvia em silêncio e assentia. Depois, havia o apartamento dele. Eu nunca tinha estado lá, mas ouvi ele mencionar uma vez que morava em Pinheiros. Não é um bairro barato. Claro, ele disse que era um pequeno lugar. Mas mesmo um apartamento pequeno em Pinheiros custa uma boa grana. Como ele conseguia pagar aquilo com um orçamento de macarrão instantâneo? As peças não se encaixavam e eu fiquei meio obcecado em descobrir. Não por maldade, eu estava genuinamente curioso. Como alguém que parece tão pobre consegue ter tanto dinheiro? Então, algumas semanas depois de ver o extrato bancário dele, tivemos um evento da empresa. Uma espécie de retiro corporativo. Exercícios de integração, muito corporativo, muito constrangedor. Mas tinha comida de graça e open bar, então o pessoal foi. Durante o jantar, acabei sentando do lado do Ricardo. Estávamos batendo papo, o tempo, o trânsito, o de sempre. Aí, não sei o que me deu, mas resolvi perguntar. Não diretamente sobre o dinheiro, isso seria muito direto, mas perguntei sobre o carro dele. Ei, cara, eu queria te perguntar uma coisa. Seu Honda, há quanto tempo você tem ele? Ele sorriu, deu um gole na cerveja. Desde 2005, comprei usada, estou com ele desde então.
Já pensou em fazer um upgrade? Em comprar algo mais novo? Ele deu de ombros. Por quê? Funciona. Me leva do ponto A ao ponto B. Claro que não é bonito, mas já está pago. Sem prestação de carro, o seguro é barato porque é antigo, a manutenção é fácil porque Hondas são simples. Não vejo motivo para trocar. Insisti um pouco. Mas você não quer algo melhor? Algo que não pareça que está morrendo? Ele riu. As pessoas acham que o barulho é de motor morrendo, mas eu conheço esse carro por dentro e por fora. Esse barulho é só um protetor térmico solto. Não afeta a performance. Daria para consertar por uns R$ 50 e 20 minutos. Mas para quê? Não estraga nada. E, sinceramente, até gosto que as pessoas pensem que eu estou sem dinheiro por causa disso. Essa última frase ficou pairando no ar. Espera aí, o quê? Você gosta que as pessoas pensem que você está falido? Ele assentiu. Sim. Tira um peso das costas. Ninguém me pede dinheiro emprestado. Ninguém espera que eu pague a conta. Ninguém me julga por como gasto meu dinheiro porque presumem que eu não tenho nenhum. É realmente muito libertador. E foi aí que a ficha caiu. Ricardo não estava falido. Pelo contrário, estava vivendo intencionalmente abaixo de suas possibilidades. Muito abaixo. Eu queria saber mais, então perguntei: posso ser sincero com você sobre uma coisa? Ele olhou para mim curioso. Claro. Há algumas semanas, vi sem querer o saldo da sua conta bancária na tela do seu computador. Eu não estava bisbilhotando. Você não estava na sua mesa e simplesmente estava lá. E, cara, tô confuso. Como você consegue ter tanto dinheiro guardado vivendo desse jeito? Eu esperava que ele ficasse bravo, que se sentisse violado, mas ele apenas riu. Riu de verdade. Eu estava me perguntando se alguém algum dia notaria. Honestamente, estou surpreso que tenha demorado tanto. Então, ele me contou tudo, e foi inacreditável. Acontece que o salário do Ricardo não era de 12 mil por mês, como eu pensava. Era de 35 mil. 35 mil reais por mês. Ele negociou agressivamente quando entrou na empresa e conseguiu aumentos todos os anos, discretamente, sendo o melhor desenvolvedor da equipe. Mas ele nunca contou para ninguém, nunca se gabou, nunca melhorou seu padrão de vida. Ele simplesmente continuou vivendo como se ganhasse salário mínimo e guardava a diferença. Eu cresci na pobreza extrema, tipo, muito pobre mesmo. Havia épocas em que não sabíamos se teríamos comida para o jantar. Meus pais trabalhavam sem parar e mesmo assim passávamos por dificuldades. Eu dizia para mim mesmo que se um dia ganhasse um bom dinheiro, nunca mais sentiria aquele estresse. Então, quando consegui este emprego e comecei a ganhar dinheiro de verdade, continuei vivendo como se fosse pobre, porque eu sabia como fazer isso. Eu era bom nisso. E todo mês ver aquela conta poupança crescer me dava uma sensação de segurança que eu nunca tive quando criança. Ele me explicou seu orçamento. O aluguel era de 2 mil reais por mês por um pequeno estúdio. As contas de luz, água e gás, talvez uns 300. Supermercado, em torno de 400, porque ele comia de forma simples. Os gastos com carro eram mínimos, seguro, gasolina, manutenção ocasional, talvez 500 no total. Conta de telefone, internet, coisinhas. Suas despesas mensais totais davam em torno de 4 mil reais. De um salário de 35 mil, ele economizava 31 mil reais todo mês, durante 5 anos. De repente, a matemática fez todo sentido. Mas por que não investir? Perguntei. Isso só vai ficar parado na conta corrente sem fazer nada. Eu sei, ele admitiu. Na verdade, esse é o próximo passo. Tenho aprendido sobre investimentos, lendo livros, fazendo cursos. Queria ter certeza de que entendia tudo antes de investir. Mas você tem razão. É para lá que precisa ir. Eu só queria chegar a R$500 mil primeiro. Uma reserva de segurança que possa cobrir qualquer emergência 10 vezes. Depois que eu atingir isso, o resto vai para investimentos. Fiquei ali sentada, processando tudo aquilo. Então, o macarrão instantâneo, o carro velho, as roupas baratas, tudo isso é intencional? Completamente intencional. Esse macarrão custa 50 centavos e me satisfaz. Por que eu gastaria 15 reais no almoço se isso funciona? O carro é confiável. Quem se importa com a imagem dele? As roupas são confortáveis e profissionais o suficiente. Preciso de marcas caras? Não. Cada real que eu não gasto com coisas desnecessárias é um real que rende para mim em poupança e, eventualmente, em investimentos. Eu estou comprando a minha liberdade, a minha segurança, o meu fundo para nunca mais me preocupar com dinheiro. Então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. As pessoas pensam que ser rico significa parecer rico. Carro novo, roupas de marca, restaurantes chiques. Mas isso não é riqueza. Isso é só gastar dinheiro.
A verdadeira riqueza é invisível, está nas contas bancárias e nas carteiras de investimentos. Está em não precisar conferir o saldo antes de ir ao supermercado. Está em saber que, se você perdesse o seu emprego amanhã, estaria bem por anos. É isso que eu estou construindo, e estou disposto a parecer pobre para chegar lá. Aquela conversa mudou completamente minha perspectiva sobre dinheiro. Cheguei em casa naquela noite e analisei minhas finanças. Eu ganhava 6 mil por mês e, de alguma forma, sempre acabava sem nada no fim do mês. Celular novo, serviços de streaming, jantando fora o tempo todo, viagens de fim de semana. Eu vivia de salário para salário, mesmo com um salário decente, porque gastava tudo. Enquanto isso, Ricardo ganhava quase 6 vezes mais do que eu e vivia com menos. Comecei a fazer mudanças, pequenas a princípio. Passei a levar o almoço de casa, cancelei serviços desnecessários, comecei a monitorar cada compra. Foi difícil, não vou mentir. Dizer não é difícil quando todo mundo ao seu redor diz sim. Mas eu não parava de pensar no Ricardo, naquele número na tela dele, na liberdade que ele estava conquistando, enquanto todos sentiam pena dele. 2 anos depois, eu estou longe do nível dele, mas economizei mais nesses 2 anos do que em toda a minha vida adulta antes daquela conversa. E não é porque eu estou infeliz ou me privando de coisas, é porque passei a ser intencional. Parei de gastar no piloto automático. Comecei a me perguntar, eu preciso disso ou só quero porque todo mundo tem? Ricardo saiu da empresa há uns 6 meses. Não arrumou um novo emprego, simplesmente saiu. Acontece que ele atingiu a meta de independência financeira e decidiu tirar um ano sabático para viajar e descobrir o que realmente queria fazer da vida. Sem emprego, sem estresse, só liberdade. Porque passou anos fingindo estar falido enquanto secretamente construía riqueza. A última vez que eu ouvi falar dele, ele estava em algum lugar no Sudeste Asiático. Provavelmente ainda comendo miojo barato, provavelmente ainda com cara de que não tem dinheiro, mas vivendo a vida completamente do jeito dele. A lição aqui não é que você precisa comer macarrão instantâneo e dirigir um carro horrível para ser rico. É que você precisa decidir o que realmente importa para você. Ricardo decidiu que segurança e liberdade importavam mais do que impressionar as pessoas com bens materiais, e estruturou toda a sua vida em torno dessa prioridade. A maioria de nós faz o oposto. Estruturamos nossas vidas em torno da aparência de sucesso. E depois nos perguntamos por que estamos estressados com dinheiro o tempo todo. Então, da próxima vez que você ver alguém dirigindo um carro velho ou vivendo de forma simples, não pressuma que essa pessoa esteja passando por dificuldades. Ela pode ser a pessoa mais rica que você conhece. Só que ela não precisa que você saiba disso. E, sinceramente, essa pode ser a atitude mais inteligente de todas.